Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você for assistir essa entrevista. Nós vamos conversar com o professor Hildo Sauer, docente do Instituto de Energia e Ambiente da USP, na Divisão Científica de Análise e Desenvolvimento Energético. O professor Sauer está aqui para falar sobre o atual momento da Petrobras, baseado em sua experiência como ex-diretor da empresa entre 2003 e 2007 e também como secretário executivo do COMPET, Programa Nacional de Racionalização do Uso do Petróleo e do Gás Natural, diretor da Petrobras Participaciones e diretor da Petrobras Energia AS. Professor, a Petrobras está na berlinda atualmente, inclusive com a troca em seu comando por causa do aumento do preço de combustíveis no mundo, provocado, entre outras coisas, pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também por outras coisas em função do atrelamento do preço desses combustíveis ao mercado internacional. Hoje, quinta-feira, o governo federal indicou 2 novos nomes para a presidência e para a presidência do Conselho da Petrobras, depois da saída do general Joaquim Silva e Luna, e de não dar certo a indicação de Adriano Pires para a presidência e Rodolfo Landini para a presidência do Conselho da empresa. O presidente apresentado como candidato do governo é José Mauro Ferreira Coelho e o presidente do Conselho de Administração indicado é Márcio Andrade Weber. O presidente José Mauro foi oficial do Exército entre 83 e 91, já defendeu a ideia da paridade entre os preços do Brasil e internacionais, que preocupa tanto o governo, foi diretor da empresa de pesquisa energética e secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Professor Hildo Sauer, o senhor poderia falar um pouco sobre toda essa movimentação e confusão em torno da Petrobras no momento? Bom, não surpreende, porque a Petrobras e todos aqueles setores que têm um potencial enorme de gerar excedente econômico, a renda mineira, caso da Vale, renda petroleira, a própria renda agrícola, a renda hidráulica, aqueles setores onde a diferença entre o custo direto de produzir alguma coisa, alocação de capital e trabalho, a produzir algo, como o petróleo, e o valor ou o preço que estes produtos atingem, como é o megawatt elétrico, a tonelada de ferro, de minério de ferro, quando essa diferença é muito grande, há uma disputa enorme por esse excedente. Isso é a essência do sistema capitalista, que se serve da estrutura política, da estrutura empresarial, para fazer essa disputa. Então, a Petrobras, em maior ou menor intensidade, sempre esteve no centro, assim como a Eletrobras e o setor elétrico, toda vez que a grande vantagem comparativa dos potenciais hidráulicos estava em disputa, assim como foi a privatização da Vale. Isso é um conceito muito importante da disputa no sistema capitalista de produção. De um lado, a clássica disputa da mais-valia entre, teoricamente assim era a categorização entre a classe trabalhadora e a classe capitalista, que detém os meios de produção, mas onde nesses espaços a margem, o excedente econômico possível é extremamente pequeno, unitariamente falando. É muito diferente. Então vamos dar um número para situar a disputa atual do petróleo no Brasil. Esse ponto inicial foi só para dizer que essa disputa não é nova. E ela tem esse fundamento, antes de tudo. Não se trata uma questão de paridade internacional, coisa que eu vou abordar daqui a pouco, que, aliás, sempre existiu e não tem nem agora como ser abandonada pela estrutura legal existente, apesar das narrativas. Eu vou dar primeiro um grande número para dizer o que está em disputa. No Brasil, hoje, são produzidos cerca de 3,05 milhões de barris de petróleo por dia, que multiplicados por 365 dias, dá algo como 1,1 bilhão de barris por ano. O custo direto, só capital e trabalho,
isto é, o que ele chama classicamente de finding cost, o custo de explorar e encontrar, e o lifting cost, de arrancá-lo do fundo dos campos, dos poços, e colocá-lo no mercado. Esses dois custos, diretos, capital e trabalho, sem transferências, está no pré-sal em $8. Pela legislação brasileira, já tem transferências mandatórias. Tem que pagar royalties, que lamentavelmente tem ido para o que a gente já conhece. Veja os exemplos do despilfarro de recursos dos royalties em muitos municípios e no estado do Rio de Janeiro é um exemplo de como não fazer as coisas, que o petróleo que nós extraímos hoje é um recurso que pertence às gerações futuras, cuja retirada nós antecipamos e teremos o compromisso de deixar como herança no lugar dele benefícios em termos educacionais, em termos de infraestrutura, em termos de valor para as gerações futuras, maior do que se o petróleo ficasse lá. Mas não é isso que acontece. Então, temos primeiro royalties, participações especiais, a fração da partilha que cabe ao governo, como nós prevíamos aqui, ia ser muito pequena, ao contrário do que se dizia quando em 2010 foi aprovado a lei da partilha em lugar da lei das concessões. Aí tem o imposto sobre a renda, que é 27,5%, PIS, COFINS, que já somados com o imposto dá cerca de 34% sobre o excedente. E então, o custo direto, $8, mais essas transferências, que são objeto de política, elas não são uma necessidade, dá para fazer outra destinação mediante política pública para isso faz parte da disputa, chega a 30 e poucos dólares, 35 talvez. Petróleo ontem estava em $100. Se você abstrai dele $8 do custo direto, para simplificar, o excedente é $90. Mas isso é conjuntural, esses 90. Depois eu explico como e onde ele pretende estar estrategicamente. Para citar e comparar com o Brasil, que é um custo extraordinariamente baixo para a complexidade de produzir o pré-sal, nós temos a Arábia Saudita, que são campos bem mais simples, ou a Venezuela, onde o custo direto de produção é $2 na Arábia Saudita. E há gradações. Aquele shale oil americano, shale gas, leva a custos a mais ou menos $15 a $20. Mesmo assim, note bem, a diferença para o preço atual de $80 são 60, que estão em disputa. Fazer a conta, $90 de excedente para 1 bilhão e 100 milhões de dólares por barris por ano, são 99 bilhões de dólares. E, recentemente, a OPEP, que é a que fixa o preço do petróleo, que tem o poder hegemônico, porque, embora ela produza cerca de 40% do que é consumido, é aquela fração que é essencial para fechar a demanda. O resto da produção é de países que não exportam. Os demais, apesar de produzirem muito, o maior produtor são os Estados Unidos, mas ainda é importador. Então, eles são no arranjo do oligopólio, do entorno da OPEP, que são pouco mais de 10, 13 países. E a Rússia e o México, que não são membros, mas que coordenam o preço e a produção com a OPEP, os únicos dois países que não o fazem, irrelevantes, são o Canadá e o Brasil, que devia estar lá e não está, porque interessa a esses países não deixar que o preço flutue, como diz a teoria neoclássica, entre custo marginal de produção, que o custo da última unidade produzida fixa o preço e mercado concorrencial. Quando você tem um oligopólio que controla isso, e a OPEP fez isso, ela fracassou, ela foi criada em 60, fracassou em 73, fracassou em 79 e teve um enorme sucesso com a rearticulação da OPEP em 2003, 4, 5, sob a liderança da Arábia Saudita, da Venezuela, e que incorporou a Rússia a isso. Aliás, foi um dos elementos que permitiu a recuperação econômica da Rússia, que entrou em debacle com a queda da União Soviética, a crise e o excedente econômico gerou, inclusive, essas divisas que estão lá, hoje de mais de 800 bilhões de dólares, e a base em ouro, etc, etc. Bom, e esse é o quadro, então. E isso é um fator importante, que se o Brasil quer, de fato, continuar sendo um exportador relevante, ele é. O Brasil exporta hoje 1 milhão de barris por dia. Importa, em contrapartida, 500 mil barris diários de derivados. Esse é o quadro brasileiro. Então, só uma pergunta, são só derivados ou petróleo mais adequado para ser processado nas
refinarias brasileiras? Antigamente havia um intercâmbio muito forte de petróleo também, porque nós tínhamos produção de petróleo de alta qualidade em termos de enxofre, mais pesado, óleo Marlim, que sofria uma defasagem de preço por isso. Hoje em dia, as refinarias estão adaptadas, todas elas, para processar petróleo pesado. Quem processa pesado, processa leve. E o pré-sal é um óleo extremamente leve. Então, essa história, se houver importação de petróleo, é marginal e pode ser facilmente ajustado para não depender dele. Isso é uma história que contaram recentemente para justificar o descalabro na condução da estrutura de negócio do Brasil de 2014 para cá, depois nós entramos nisso, se houver tempo. Ou seja, então nós importamos basicamente derivados, é isso, para ficar claro. Sim, derivados. E sem necessidade, porque quem exporta 1 milhão de barris, importa 500 mil, e é preciso esclarecer de pronto que o excedente econômico na indústria petrolífera está na exploração e produção, que é o ponto que eu estava abordando e vou voltar a ele daqui a pouco. Certo. O refino é uma atividade concorrencial com livre entrada e saída, que compra uma commodity cujo preço é fixado da maneira que eu tentei situar há pouco, a hegemonia da OPEP, e que refina e que obtém uma margem. Assim como o cara que compra trigo e produz farinha, o cara que compra porcos ou gado num matadouro, num abatedouro e vende carne, eles têm uma margem e não é de lá que sai. Isso é concorrencial. Quando as margens são altas, novos entrantes entram e essa margem ou o lucro das refinarias diminui. Quando a demanda cresce, porque é uma exuberância econômica no mundo, as margens sobem, quando a crise elas descem e o setor vai flutuando. Diferentemente é o setor da produção de petróleo, que é onde surge o excedente, que eu citei há pouco. No Brasil, quando o preço está como agora $100, o excedente chega a 99 bilhões de dólares. E para onde vai esse excedente? Parte vai, como eu disse há pouco, cerca de 30 que dá uns $35, no máximo 40 bilhões de dólares por ano vão para essas transferências, royalties, participações, e o resto vai para lucros, dividendos e capitalização, fundo de reserva da Petrobras. E é o que interessa para esses senhores. O refino não é isso. Então, essa estrutura de refino no Brasil, já que eu tratei do assunto, eu vou explicá-lo, depois eu volto ao grande embate, para deixar claro isso. O grande embate é com quem fica o botim de entre 40 e 60 bilhões de dólares por ano. Com quem fica essa riqueza? Quem seriam os donos legítimos? Como a gente garante que isso possa continuar existindo? E qual o processo político de organizar essa distribuição? Só para encerrar o problema do refino. O Brasil começou assim. As refinarias existentes do Brasil têm capacidade de refinar instalada de 2,39 bilhões de barris por ano. São 2 milhões e 390 mil barris por ano. Algumas estão autorizadas e não operam, mas são pequenas. Nenhuma refinaria opera 100% do tempo. Tem manutenção, opera, em média, quando bem gerida, 95% do tempo. Até 2014, isso é importante, as refinarias operavam com 95% da capacidade. De 2014 em diante até 2016, portanto, ainda antes da era do Temer, digamos assim, elas começaram a cair. A margem, o fator de utilização delas. Abrimos mão de 20% do refino brasileiro. Se antes operávamos 95% do tempo, com o mesmo petróleo que tem hoje, e agora voltamos a operar 95%, essas desculpas que foram dadas aí para que isso tenha acontecido não tem base técnica. Podia até ter base especulativa em termos de otimização de preços relativos internos e externos. Quais foram as desculpas que você citou? Como? Você citou desculpas que são dadas para diminuição e elevação da produção. Sim, eu acho que são narrativas feitas para justificar a criação permanente da importação e garantir, assim, que o preço tem que ficar sempre igual ao preço internacionalizado. O que é, aliás, uma determinação legal, coisa que também temos que abordar aqui, que é o fundamental no conflito. Eu ainda estou na preliminar de dizer qual é a disputa econômica. E desses entre 50
70, 80 bilhões de dólares por ano, dependendo do preço. E o preço vai depender da OPEP. E o Brasil tem que se comportar como uma mula sem cabeça nisso, porque todos os países que participam da OPEP, eles exercem uma soberania. Eles têm o controle do Estado para parar a produção toda vez que eles fazem um acordo, para reduzir a produção e ajustar a oferta à demanda para manter o preço elevado. O Brasil e o Canadá são os únicos que participam relevantemente da exportação, 1 milhão de barris o Brasil, o Canadá mais, por dia, e que tem uma regra microeconômica, isto é, uma empresa, um consórcio de empresas que operam um campo, que para cumprir a lógica desse contrato, como impõe o contrato de concessão, impõe o contrato de partilha, uma herança da FHC, outra herança da era lulista, eles são contratos microeconômicos, que renunciaram à soberania nacional sobre o recurso mais valioso que nós temos aqui. Essa é uma crítica fundamental que eu tenho feito. O Brasil não sabe até hoje, apesar de ter descoberto, mercê do nosso esforço, do nosso plano estratégico, a maior província petrolífera das últimas décadas do mundo, que a gente sabe ter no mínimo 80 bilhões de barris já anunciados, mas talvez chegue a mais, talvez chegue próximo do que a Arábia Saudita e a Venezuela têm. Não é muito provável, mas pode ser, quase 300 bilhões de barris de recursos. Nós sequer sabemos isso. Faltava investir 6 bilhões de dólares para fazer 100 poços exploratórios e quantificar. Um país que quer exercer soberania sobre o petróleo tem que saber primeiro quanto tem. Depois, garantir que a produção desse petróleo se faz para tirar dele o máximo valor, independente de como este valor vai ser depois partilhado ou disputado, que é o ponto que eu estou focalizando neste momento. Então, este é o problema fundamental. Só aproveitando essa sua abertura agora, a exploração dessa riqueza do petróleo diante da evolução da questão climática, substituição, etc., ela precisaria ser acelerada ou o petróleo ainda vai durar muito tempo? Bom, o petróleo tem condições, pelo que se conhece de reservas, recursos remanescentes conhecidos, fora o shale, que é imenso, é muito maior do que o convencional, para assegurar a suprimento da demanda no ritmo atual, ou até maior, por 3, 4, 5 décadas. O problema do petróleo não é a falta de petróleo neste momento. E também não é a falta de outros recursos para substituir o petróleo. Os recursos naturais que nos chegam pelo sol, para fazer fotossíntese, fotovoltaica, para movimentar o ciclo eólico, o ciclo hidrológico, nos disponibilizam muito mais recursos do que a humanidade consome todo ano. O problema está exatamente na origem daquele excedente da renda. É que o custo de mobilizar esses recursos é muito maior que o do petróleo, mesmo ao preço atual, que é muito maior do que o seu custo. O problema da humanidade está nisso. Então, eu tenho visto muitos colegas que participam de maneira muito generosa desses debates, dizendo que o problema parece ser tecnológico. Ele não é. Não falta recurso natural, não falta tecnologia. O problema da humanidade é a estrutura de produção. Em qualquer regime, seja ele socialista, seja ele capitalista, o sistema de produção se orienta para produzir com menos capital, que é trabalho acumulado, e menos trabalho vivo, que é trabalho aplicado diretamente, para produzir excedente. E essas outras fontes não permitem isso, e as transições energéticas anteriores, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo e para as outras fontes que geram eletricidade, foi muito lenta. E hoje as fontes relevantes, renováveis, são menos que 5%. Então, apesar digamos assim, da vontade de muitos, inclusive minha, de que o petróleo devesse ser substituído porque há um risco efetivo de aumentar o clima e criar problemas, embora até hoje na história do planeta nenhum dia foi igual ao outro, nem será ao contrário do que os debates da sustentabilidade, que eu chamo de vulgar, porque não leva em conta os fenômenos econômicos, sociais, nem os naturais, leva em conta. Mas isso é um desvio de conversa. Sim. Então o petróleo tende a permanecer por causa dessa dificuldade socioeconômica. Não por um problema técnico ou um problema de volume de recursos naturais. É porque exatamente esta é a base da disputa. Aquele recurso que permite fazer maior produtividade de trabalho, gerar maior excedente econômico, está presente, que do contrário, tem que se trabalhar muito mais,
fazer muito mais esforço para produzir o mesmo número de bens e serviços que hoje são disponibilizados. Esse é um trilema que eu postulei assim no texto que eu escrevi antigamente, entre ter que aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, tentar retirar o recurso que permite maior produtividade. Retirar para evitar impactos no controle climático global, termodinâmico da atmosfera. Aumentar a produtividade porque tem 1 bilhão de cidadãos do mundo miseráveis, outro bilhão de pobres. Então, se você troca o recurso para menos produtivo, você vai piorar a produtividade e vai afetar mais os pobres. Esse é o grande trilema que nós enfrentamos e que não está sendo explicitado nesses acordos, que é parte da nossa pesquisa aqui no nosso centro. Isso é um assunto para outro departamento, não o enfoque. Mas isso permite situar a sua pergunta, o dilema e a profundidade do impasse em torno do petróleo e do seu excedente. Sim. Então, o que nós temos defendido é que desses excedente econômico no Brasil, ele deveria ser direcionado para a população. O artigo 20 da Constituição diz que os recursos naturais, potenciais hidráulicos, os minerais do subsolo, são patrimônio da nação, da União. O outro artigo da Constituição, 173, se eu não me engano, diz que a produção disso, do petróleo e gás natural, é monopólio da União. Claro, de como fazer isso é um outro dispositivo legal. Então, eu tenho dito sempre o seguinte: se pela Constituição o petróleo pertence à União, portanto ao povo brasileiro, e se a Petrobras conseguiu descobrir esse recurso, que estava lá sempre, e se ela, aqui no mundo, a mais habilitada para produzi-lo, e também é uma construção histórica, a minha pergunta sempre foi: então, desse excedente econômico, desses 50 a 80, 90 bilhões de dólares por ano, conjunturalmente agora, isso deve cair, é a minha previsão, conjuntura do equilíbrio macroeconômico mundial, que a OPEP também não quer inviabilizar o sistema econômico, ela apenas quis que os países que produzem o petróleo tivessem uma fatia maior, porque é um embate geopolítico, para terminar esse capítulo. Os países da OCDE, mais a China e a Índia, querem que esses países produzam cada vez mais petróleo a um preço menor. Inclusive o esforço do Sheila americano para tentar desestabilizar a hegemonia da OPEP como fazedora de preços e que ela possa ser tomadora de preços para uma concorrência que hoje não é viável por causa do controle monopólico dos recursos, oligopólico para esse país. E o Brasil é deste clube, de fato, e não quer participar de direito. E tenho dito, então é necessário que o Brasil participe disso, a soberania, saber quanto petróleo tem, controlar o ritmo de produção para que o preço dele fique elevado, e aí vem o terceiro embate. Para quem irá esse excedente? E a minha proposta tem sido, é possível equilibrar esta fatia entre os acionistas, que hoje são os únicos contemplados na legislação brasileira. Isto coloca o problema de qualquer diretor e dirigente da Petrobras para fixar preço. É contrário do que as narrativas de todos os governos anteriores e do debate político atual coloca. Há uma desinformação muito grande, isso acho que é bom esclarecer daqui a pouco. Então, esse é o embate. Pau de parte para o acionista, os consumidores se sentem massacrados hoje porque a classe média acha que ela, de fato, é verdade, ela é sócia do petróleo, porque faz parte da União, a União é feita pela população, pelo povo, e tem a terceira fração daquelas pessoas que não têm carro, não têm SUV, não usa gasolina, não tem educação, não tem saúde pública, não tem, o SUS é precário, embora muito extraordinariamente concebido, mas falta dinheiro para que ele possa exercer na plenitude do seu potencial. As aposentadorias são precárias, porque diz que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para transferir bilhões por ano para esses setores, que vem do petróleo que pertence ao povo e da Petrobras, que foi construída pelo povo, embora desapropriada no processo político das últimas 3 décadas, em benefício de grupos de interesse. Esse é o fato, esse é o dilema brasileiro político. Então nós temos esse. E há um quarto grupo de interesses que disputa a Petrobras, que são quem? Aquelas empresas que não têm mais acesso a reservas no exterior e outros países, porque a OPEP as domina e controla desde 60 para cá, a partir de 90 efetivamente o controle, e conseguiram vir aqui ao Brasil pela legislação feita na era FHC e mantida e adaptada na era Lula e atualmente também. Por isso que as grandes Shell, Exxon, a Equinor, que é a antiga Statoil norueguesa, as chinesas,
e muitas outras estão aqui, porque o Brasil é o país mais permeável. Então, esse quarto grupo quer, primeiro, comprar o que tiver à venda da Petrobras, depois tomar o petróleo daqui. Para fazer o quê? Para obter excedente econômico. Então, tem 4 grupos que disputam o controle dos benefícios que o petróleo brasileiro e a Petrobras podem proporcionar. Esse quarto grupo quer que a Petrobras desapareça, que ela dê espaço para ele. Só antes de avançar nessa questão, só queria ler aqui a distribuição do controle da Petrobras. A União tem 28,7%, o BNDES-Par 6,9%, BNDES 1%. Ações ONPN 20,5%. O FGTS é 1,2%, que é tão usado de vez em quando propagandisticamente. E os estrangeiros, 24,7%. E pessoas físicas e pessoas jurídicas ainda têm 1,7%. Ou seja, a Petrobras tem uma grande presença no seu volume acionário de estrangeiros. Se você somar esse número que você citou aqui, veja, Fernando Henrique vendeu 30% da Petrobras em 2000 na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares. Quando eu fui demitido da Petrobras, ela valia no mercado, isso não é tão relevante quanto as pessoas dizem, 220 bilhões de dólares, porque esses 30% eram cerca de 77 bilhões de dólares. Isso foi em 2007, em 7 anos. Isso é conjuntural, agora ela está valendo cerca de 70 bilhões de dólares novamente. O fato é que, então, hoje, depois daquela mudança da emenda constitucional de 95, da lei 9478, que é muito importante para definir os preços, a Petrobras passou a ter, historicamente, um controle de ações direto do Tesouro ou indireta via BNDES e desses fundos da ordem de 38%. 62% são privados. Em torno de 30% são ADRs, American Depository Receipts, que são ações, o representativo de ações da Bolsa de Nova York, que subordinou a gestão da Petrobras à legislação norte-americana. Qualquer dirigente, e eu fazia isso, é obrigado a assinar termos dos planos, são revisados por eles, assim como a CVM faz no Brasil em nome do mercado de capitais. Que a Petrobras hoje então, tem em torno de 62% das suas ações de capital privado, embora o governo retenha um pouco mais da metade das ações ordinárias que votam e que elege o Conselho de Administração, que, por sua vez, elege a diretoria, o Conselho. O grupo de controle, que é União, BNDES-Par, tem 50,26% de ações ordinárias com direito a voto. É isso que você acabou de falar agora. Né? Isso, exatamente isso. Então, esse é o quadro. A legislação brasileira das SA, cujo vigilante é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a legislação americana de defesa do interesse dos acionistas, cujo vigilante é a Securities and Exchange Commission, elas são obrigadas a vigiar o controle e a conduta dos dirigentes para maximizar o interesse dos acionistas. Essa é uma coisa que, no debate público recente, a maior parte desses senhores diz que isso parece que não existe. Estou ignorando isso. Eu queria voltar, então, a essa discussão de que no excedente econômico brasileiro da Petrobras, temos esses 4 grupos que conflitam. De um lado, os acionistas, dos quais o minoritário economicamente é o governo, embora seja relevante, 38%, os que compram as ações da Bolsa de Nova York, ou as aqui em São Paulo. A discussão de 2000 para cá é de que a única interesse efetivo é dos acionistas. E a grande mídia costuma dizer que o que importa mesmo é o valor de mercado da Petrobras, porque sem isso ela é inviável. Não é bem assim, porque pouco recurso vem. O acionista, ele é um cotista, ele tem um pedacinho da Petrobras, ele está interessado em ter o lucro, porque o lucro aumenta o valor da ação e gera dividendos, só isso. Então, grande parte, o primeiro grupo de interesses é esse. Eles querem que a Petrobras produza o máximo do petróleo hoje, porque ele é de curto prazista,
não tem a visão estratégica do valor do petróleo no futuro, como tem o Estado Nacional. Por isso fala em soberania, para controlar o ritmo de produção. O segundo grupo de interesses é a classe média que anda de carro, que usa petróleo e seus derivados, e os miseráveis que, quando tem comida, lhes falta o gás também, esse é o problema do GLP, que querem preço mais barato. E o último grupo, desses que eu considero, digamos assim, legítimos da disputa, em função da estrutura institucional e legal vigente, é a população. Como disse, a Constituição diz que o petróleo é patrimônio da União. A Constituição diz que ele é produzida sob regime de monopólio pela legislação. E a Petrobras pode fazê-lo. Então a pergunta é quanto daqueles 50 a 90 bilhões de dólares deveria ir para compensar a população que proclamava o petróleo é nosso na década de fim de 40 e 50, quando a Petrobras foi criada, continua proclamando na esperança que o petróleo é nosso. E quando nós descobrimos, mesmo dessa trajetória, uma das maiores províncias petrolíferas do mundo, que foi inclusive negada pela grande mídia, que dizia que esse petróleo não existe. Depois que ele existiu, diziam que não tinha condições de produzi-lo. E agora continuam dizendo que ele tem que ser entregue para as grandes empresas e para outros grupos. A minha defesa histórica aqui, que muitas vezes me vale certos epítetos, dos quais eu mergulho até, mas que muitos tentam proclamá-los por desqualificativos como dinossauro, petrossauro, essas coisas bobas aí, é de que eu acho que é legítimo que uma das possibilidades do povo brasileiro alterar sua trajetória é se tornar partícipe dessa riqueza para investir naquilo que é essencial: saúde pública, educação pública, reforma agrária, reforma urbana, ciência e tecnologia, e investir em transição energética, porque era necessária nas próximas décadas. Quando eu estive na Petrobras em 2003, na autossuficiência, eu escrevi um artigo que dizia: a autossuficiência veio com petróleo, no cinquentenário. O centenário será sem petróleo e a Petrobras deveria continuar tendo um papel essencial como articulador da estrutura produtiva, da infraestrutura produtiva, que em torno da Petrobras gravita um arranjo econômico muito mais poderoso do que só o petróleo. É como em todos os países do mundo que quiseram avançar, construíram, ou pelo Estado ou por iniciativa privada, esses arranjos, grandes conglomerados. Então, esse é o embate. Agora, então, resolvido que tem esses três grupos, o quarto é o que tem porta-voz, entre os quais um dos candidatos recentes a presidente, que historicamente produziu estudos na defesa do ponto de vista deles e conseguia espaços importantes na mídia para fazer valer essa opinião, de que a Petrobras tem que ser privatizada, que os gasodutos têm que ser vendidos, que a bioenergia não devia existir lá, que o petróleo melhor é produzido pelas outras empresas, que as refinarias têm que ser vendidas. Isso tem alguma cabimento, alguma dose de veracidade? Bom, tem assim, legitimamente, é uma posição política. Sim. Isto é, todo mundo tem, ideológica, isto é, é uma visão de mundo, não é depreciativo. Eles professam isso. Alguns porque acreditam, a maior parte porque se beneficia disso, inclusive esses consultores que produzem esses estudos, que tem muito espaço na grande mídia, que por sua vez também, em geral, tem vínculos com esses interesses, por vários motivos que aqui você conhece mais que eu, como é que é a estrutura dos meios de comunicação e sua dependência de patrocínios, diretos e indiretos. Isso cria, então, um ambiente onde esse debate é obnubilado, ele é ocultado. Então, acusações de corrupção, rouba-se 2 bilhões de dólares e daí a solução é entregar algo que vale 200 bilhões de dólares para evitar que os 2 bilhões sejam roubados. Em vez de atacar quem desvia 2 bilhões, disse que é melhor vender o todo. São posições. E esses consultores, que inclusive incluem, não estou depreciando nada, é legítimo que um professor, um pesquisador, venda seu trabalho e sua análise para essas coisas. É parte do jogo político. A questão é que nós, que temos uma visão diferente, temos que contribuir, especialmente a universidade pública, para esclarecer que o povo escolha, livremente, consciente, autônomo. Esse é o problema. Então, agora, antes que termine meu tempo, eu queria tratar do problema fundamental do conflito recente, dos preços. Exatamente, era isso que eu ia lhe perguntar. Como Esse resolver? É o fundamental.
A reforma constitucional, isso tudo que eu falei agora é uma preliminar para chegar no ponto do conflito conjuntural atual. Mas Sim. sem essa concepção anterior, fica difícil de entender o que está em jogo agora. O que está em jogo agora é muito simples. Assim, conceitualmente. A Petrobras foi criada, o Conselho Nacional de Petróleo em 1938, e desde então a legislação brasileira dizia, até quando podia ser diferente, porque importávamos petróleo, que os preços do petróleo eram vinculados ao seu custo de importação. Então, a paridade, de uma maneira ou outra internacional, já existe desde sempre, porque não podia ser diferente. Com a criação da Petrobras, isso foi feito através do monopólio da Petrobras em toda a cadeia. Exploração, produção, refino, transporte e entrega. Isso vigorou assim até a reforma constitucional de 95, e até que a reforma constitucional fosse regulamentada a partir da inspiração do consenso de Washington, que dizia liberaliza tudo, tira o Estado de tudo, porque isso não está funcionando. Teve a experiência chilena, que eles consideravam vitória do Pinochet, que inspirou a experiência da Thatcher na Inglaterra, que inspirou a experiência do Reagan nos Estados Unidos e do Kohl na Alemanha, e toda a onda, inclusive, que mudou a visão da social-democracia europeia, que construiu o estado de bem-estar social, ser alterada nessa direção, e a brasileira também, porque, mal ou bem, a social-democracia brasileira foi o que, pelo menos no discurso, assim, fez essas reformas. Então, em 97 foi feita uma lei muito importante, que diz, agora, a garantia do abastecimento dos derivados de petróleo no Brasil, e da qualidade, e do cuidado em relação aos preços, é da Agência Nacional de Petróleo. Deixou de ser da Petrobras desde 97. É verdade que veio um período de transição, essa lei de preços só passou a vigorar em 2002, 31 de dezembro de 2001. Então, o governo Fernando Henrique criou essa lei e praticou isso por um ano. Naquele tempo era fácil, porque o petróleo estava a 15, 20 dólares, a taxa de câmbio não estava muito elevada, então isso não gerava controvérsias e nem convulsões, como gerou em outras ocasiões. Portanto, a responsável para abastecer é por mecanismos de mercado, autorizações, porque agora é livre o acesso para criar refinarias, para importar, para exportar e para disputar concessões ou partilhas do regime recente do governo Lula para produzir petróleo. É esse o mecanismo optado politicamente em 97, Lei 9478, de 6 de agosto de 97. Desde lá para cá, e diz outra coisa importante, a Petrobras é obrigada a operar de maneira competitiva. Isto é, ela tem que competir aqui e no exterior. Segunda coisa, os preços têm que ser concorrenciais. Concorrenciais significa livre acesso e livre saída. Isto é a lei. Combina isso com a legislação de defesa do interesse dos acionistas, que são privados majoritários, discutimos isso há pouco. Isso cria a obrigação de qualquer dirigente da Petrobras de praticar preços próximos do custo de oportunidade concorrencial, que é comandado sempre pela paridade de importação ou exportação. Se nós somos excedentários em algum produto, a paridade é exportação. Significa, é o valor que ele consegue atingir no mercado que ele vai acessar lá no exterior, menos os custos de transação, de transporte para lá. Se nós somos deficitários, o preço é quanto custa ele no mercado de Rotterdam, que é um dos grandes, do Golfo do México, que é o maior, ou mesmo Bahia Blanca da Argentina para GLP. Quanto custa lá o GLP, ou a gasolina ou diesel, quanto custa internalizá-lo. Este é o preço de referência concorrencial. É assim. Esta é a lei. Então não adianta dizer que troca o presidente ou dizer que no governo tal o preço foi mais baixo. É a lei. E aquele dirigente da Petrobras que agir diferente vai ser sancionado pela SEC, pela CVM, e vai ser processado pelos acionistas, que são os privados, não controladores, mas são majoritários no capital. Então tudo o resto é conversa. E aí é trajetória. Posso dar experiência porque eu estive lá. Quando nós entramos em 2003, a lei estava lá. Eu propus mudá-la, porque podia ajustá-la de outras maneiras. Até porque em 2001 o governo criou a CID. Por quê? Porque quando criou esse mercado concorrencial, o maior ameaçado brasileiro é o etanol. Por quê? Sim. Porque não tinha concorrência com a gasolina. Então, esse debate eu participei até com o professor Davi Bristein, que foi ser o presidente da ANP, eu provocava eles. Solução, criar a CID. A CID permite criar um fundo de estabilização. Depois, a aplicação dela foi desviada desse princípio original. Então, era possível regulamentar algo nesse sentido.
mas o governo Lula dizia que não queria ter rusgas com o dito mercado e com a governabilidade. Deixa a lei como está, vamos praticar. Então era uma guerra toda vez que... Então eu levei para a Petrobras a experiência aqui como acadêmico, e que tá bom, a concorrência não está dito que tipo de concorrência deve existir. Se ela é diária, até porque nem o padeiro aumenta o preço do pão se o custo da farinha aumentou ontem. Ele não aumenta o preço do pão hoje porque a farinha aumentou. Ele opera, de uma certa forma, porque ele é um mini monopólio local, com certa estabilidade. E existe um grande teórico americano, um economista liberal chamado William Baumol, que defendia a teoria dos mercados contestáveis. Ele dizia que não precisa tanto controle e regulação. Se uma empresa é ameaçada por entrada de um eventual concorrente, e no Brasil a lei do Fernando Henrique, que obrigou a colocar os ativos da Petrobras para acessar o mercado brasileiro, tancagem nos portos, dutos para transportar, à disposição de todo mundo, foi obrigado a criar a Transpetro, que criou fama depois por causa de problemas, que vocês sabem, do senhor Machado. Essa Transpetro, então, é o que opera de maneira independente da Petrobras, mas esses casos, cada um pode entrar. Então, o Brasil é um caso perfeito do mercado chamado potencialmente contestável. Isto é, se o incumbente maior, que é a Petrobras, praticar preço acima do mercado internacional, alguém vai importar. Os acionistas vão aplaudir e o povo vai se sentir lesado por poder de mercado. Se ela praticar abaixo, o acionista vai acioná-la por perda e o concorrente potencial vai acioná-la no CAD por dumping. De maneira que, em resumo, nós criamos naquele tempo, em 2003 em diante, aplicação concreta de uma teoria, para dizer, nós interpretamos o que a lei manda de concorrencial, que a Petrobras pode ajustar preços em patamares. Toda vez que, por um período longo, houver um preço acima ou abaixo do que a Petrobras pratica, ela reajusta. Isso foi feito de 2003 a 2012, inclusive depois da minha demissão, a prática ficou lá. Essa é uma interpretação. A prática que se seguiu depois em 2012 em diante, houve um período de 2012 a 2014 em que os preços do diesel e gasolina ficaram muito abaixo do internacional, que gerou controvérsias e ações e críticas. E depois, de 2014, não de 2016 em diante, a Petrobras passou a ter preços acima do mercado internacional, reduziu o uso da refinaria, criou uma importação da ordem de 25% da demanda brasileira de derivados, cerca de 500 mil barris por dia, sem necessidade técnica, na minha opinião. Os ajustes financeiros para isso ainda estão para ser esclarecidos, porque operávamos com 95% da capacidade de refino, agora estão voltando a 95%, e nesse período todo foi 73, 74, oscilando por aí, para forçar a importação, para fixar que o preço seria aquele, porque havia muita pressão. E o desastre veio com o senhor Pedro, presidência do senhor Parente na Petrobras, que tinha sido um dos pais do racionamento elétrico, que deu origem ao governo nas controvérsias. Quando ele foi para a Petrobras, eu até fiz um xiste. Bom, ele tem experiência em fazer racionamento, fez o racionamento elétrico em 2001, 2002, foi sócio dele, e voltou agora a Petrobras praticar a oscilação diária, como acontece nos Estados Unidos, que gerou muita celeuma e controvérsia, e quando se oscila diariamente, o que tem estoque já vem pelo preço novo. Se ele aumentar. Se ele cair, ele mantém o preço velho. E quando o preço cai, e quando o preço aumenta, ele aumenta imediatamente. Então, quando você ajusta em patamares, essa transferência não acontece. Além do mais, sinalizou uma profunda incerteza para os caminhoneiros que fizeram a greve, a paralisia brasileira em 2016, que na crise todo mundo acontece. Isso tudo é uma interpretação do que é a lei. Agora, o que nenhum dirigente pode fazer é fugir de aplicar a lei. Ou a interpretação que eu propus, ou outra interpretação que eles querem. Então não adianta demitir o presidente da Petrobras toda vez que tem uma controvérsia, por causa de uma conjuntura que aumentou o preço, que é uma barbaridade do ponto de vista estratégico. Tem várias barbaridades acontecendo. A guerra da Ucrânia é uma tragédia para o povo ucraniano e para o povo russo. Ela chegou lá por outros motivos muito mais complexos do que o que se diz por aqui. Não vamos entrar nisso agora, que não é objeto. Podemos até fazer outro programa sobre isso. Mas a consequência foi o aumento do preço. E como há um conflito agora, nem o governo Lula quis mudar a legislação. Temer e Bolsonaro aprofundaram, porque essa é a ideologia do Guedes e a ideologia do Meirelles. Eles quiseram aprofundar essas relações. Só que agora chegou a hora de pagar a conta.
ser leal a quem? Aos acionistas daquele primeiro grupo, ou ao quarto grupo, que é aquele que quer privatizar, e o Guedes anunciou que ia vender a Petrobras para atender a pressão do quarto grupo, ou atender o segundo e o terceiro, isto é, os consumidores e o povo brasileiro. Então não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. O que todos os governos querem fazer é isso: dar os recursos para os grandes e o discurso para o pobre e para o pequeno. E isso não funciona, não tem funcionado. Então, este é o problema do governo atual, que, então, toda vez que há uma controvérsia, ele demite o presidente da Petrobras. A mídia inteira foca neste desvio de debate, nomeia um, e aí fica sem o Pires na mão, e aí nomeia um outro, e aí o problema passa a ser sobre como cumprir os procedimentos legais, estatutários que estão na lei. Ou se cumpre a lei ou se muda a lei. Essa foi minha tese sempre. Porque eu acho que era possível mudar a lei, partilhar esse excedente de 60 a 80 bilhões de dólares por ano de maneira mais equilibrada e justa, respeita o interesse dos acionistas, promove preços de petróleo acessíveis aos consumidores, sem essas flutuações extemporâneas, estabiliza e captura um excedente grande para pagar a dívida social. Isso é possível fazer. Não está sendo feito, porque a estrutura política partidária não faz, porque a população não é informada do que está acontecendo, desse debate que nós estamos fazendo aqui agora, para ela própria exigir que assim seja feito. Para forçar que as propostas que venham ao debate, aí no processo eleitoral, sejam estas, só que não é só levar essas promessas ao debate. Elas foram levadas em 2002 e não foram cumpridas depois da eleição. Isso também é um fato histórico. Temos que aprender como a legitimidade política se faz no sentido ético, de que aquilo que é prometido, que é plebiscitado e votado, se cumpra depois. Senão, se frauda o sistema de representação, que, aliás, está em profundo descrédito por fazer exatamente isso. Falar para os pobres e dar o recurso para os ricos. Fazer discurso para o pobre, o discurso, para o rico, o recurso. Essa tem sido a trajetória recente do Brasil, e o petróleo está no centro disto. E Professor, por isso essa controvérsia. Muito obrigado. Desculpa. Não, muito obrigado. O senhor até tem que dar aula agora, me parece. Era 11 horas. Quero agradecer muito a sua magnífica explicação, tá certo? Que esclarece vários pontos. Quando quiser. Eu sei que não dá para falar tudo em 45 minutos, mas alguma coisa. Pelo menos germinar, ou semear o debate. Semear o debate para que ele floresça. Estamos aqui para controvérsias. Eu acho que é bom chamar outras pessoas. É legítimo que haja aqueles que pensam diferente, que a provocação da controvérsia permite ou consolidar ou alterar as posições que nós temos, que são frutos de reflexão, de análise, de pesquisa, que nós colocamos à disposição da população, da sociedade, para que ela escolha ou não. Isso é o problema da democracia. Aqui a democracia brasileira, como eu disse antes, infelizmente, há uma plutocracia que se assenhorou de grande parte desse excedente econômico, que extraiu através desses contratos ilegítimos das grandes empreiteiras e converteu aquilo que devia ser uma democracia numa espécie de cleptocracia. Que, aliás, para encerrar, é a tragédia brasileira. Se antes o problema era mensalão, era desvios ilegítimos de recursos em contratos, de uma monta, 2, 3 bilhões de dólares por ano. Agora eles conseguiram constitucionalizar e legitimar a transferência através do orçamento secreto e do fundo partidário, pelo qual se cria um mecanismo de que o dinheiro do povo financia a permanência eterna deles, que os recursos eleitorais disponíveis para esses grupos são tão poderosos que eles se transformaram, em vez de representantes legítimos, em mercadores de representação. Com esse dinheiro que vinha do excedente antes de contratos, de transferência, agora com o fundo partidário, agora com os orçamentos secretos, bilhões de reais por ano vão para o controle direto desses agentes que usam esse dinheiro para se perpetuar no poder e, quando lá estão, manter a sua lealdade aos modelos e esquemas de negócio, não ao povo, não à população, que, como eu disse antes, só vai ser soberana quando ela for conhecedora do seu espaço legítimo. O petróleo é um deles, a energia é um deles. Atora e autora do seu processo. E isso é um processo político. A tragédia da Petrobras não está na Petrobras.
nos seus técnicos, é o contrário. Isso é a solução. A tragédia da Petrobras, da Eletrobras e dos outros está em Brasília, está na estrutura político-partidária que nós criamos, que está deslegitimada e, por isso, cada vez mais, em outros países também, como Trump dos Estados Unidos, Orbán, Polônia e outros países, a direita, que quer negar a democracia, está aflorando, porque a democracia, a social-democracia, o estado do bem-estar social foram abandonados por este processo que se deslegitimou. Então, essa é a tragédia brasileira. E a Petrobras está no centro disso, por causa da sua representação econômica e do seu papel essencial para a vida. Então, no fundo, é esse o dilema, meu caro Serrano. O nosso problema não está na Petrobras, está na estrutura política partidária, e a República, a nova República da Constituição de 88, acabou nos levando a caminhos que a ameaçam definitivamente. E esse é o problema que nós temos aqui. Frações cada vez mais relevantes da população que já não acreditam mais nisso. É preciso reconstruir o crédito nesse sistema institucional, mas também entregar o que é prometido. Não entregar recursos para os ricos e discurso para pobre. Ok. Muito obrigado, professor. Tá? Um abraço. Foi uma explicação esclarecedora de aspectos que nem sempre são discutidos claramente. Muito obrigado, até o próximo programa.